Olá, senhoras e senhores. Está no ar mais uma edição do programa Prova Final. Programa esse que é uma parceria da rede Luiz Flávio Gomes de Ensino com a TV Justiça. E quem vai apresentar esse programa? Eu, o professor Erival da Silva Oliveira, professor de Direito Constitucional e Direitos Humanos da rede LFG de Ensino. Veja que interessante. O nosso programa, meus amigos, tem 3 blocos. O primeiro bloco, um resumo da matéria. Resumo não é um resumo pequeno, é um resumo denso, conciso, com bastante informação para vocês. Esse primeiro bloco, eu vou selecionar temas vinculados ao tema maior, que é a classificação da Constituição quanto à estabilidade. Além desse primeiro bloco, nós teremos um segundo bloco. Segundo bloco, pergunte ao professor. Perguntas feitas por acadêmicos, por passantes, sobre o tema que nós escolhemos, que é um tema bem palpitante, interessantíssimo. E, ao final, nós teremos lá o X da questão. X da questão corresponde a um bloco onde há perguntas escolhidas, perguntas atualíssimas sobre o tema prova da ordem, que nós escolhemos para vocês a dedo. Ok? Então, nós vamos iniciar o nosso programa com o nosso tema do dia. Vamos lá! Muito bem, conforme o combinado não sai caro, nós vamos começar o nosso programa com o tema do dia. Olha que interessante, esse tema que eu escolhi para vocês é um tema muito, mas muito interessante e é repetido várias vezes em prova, né? Prova da ordem, prova de concurso, etc, etc. Muito bem, o tema escolhido qual foi? A classificação da Constituição quanto à sua estabilidade. Ora, quando se fala em estabilidade, para alguns autores, o tema tem outro nomezinho. Então, olha que interessante, o examinador troca de nome, o doutrinador troca de nome. Ao invés de quanto à estabilidade, ele chama de quanto à mutabilidade. E você pensa, poxa, acabou, né? Só isso, né? Quanto à estabilidade ou quanto à mutabilidade. Xiii, que isso, compadre? Meu amigo, tem ainda a classificação, veja, quanto à estabilidade, quanto à mutabilidade ou quanto à alteralidade. Diz respeito ao quê? Alteralidade, isso? Alteração com relação à mudança da Constituição. Então vamos lá, devagarzinho, para você, se quiser ir anotando, né? Para prestar prova da ordem ou até concurso público, se você quiser. Muito bem. A primeira classificação muito importante seria a Constituição imutável. O que é uma Constituição imutável? Daí vem a pergunta, imutável... Não vai falar imexível, que é feio, né? Imutável. A Constituição imutável é aquela que não comporta mudança. Veja, é uma classificação antiquada. Meus amigos, será que hoje o nosso doutrinador, com essa mudança que nós temos, internet, um monte de novidades eletrônicas, será que ele ia colocar num livro Constituição imutável, que essa Constituição imutável deve existir no mundo hoje em dia? Olha, pouco provável. Sabe por quê? O direito se relaciona com as pessoas evoluem e o direito também. Agora, se uma Constituição não comporta mudança, é sinal que as pessoas que vivem naquele país têm uma visão tacanha de mundo. Porque todos nós mudamos, o ser humano muda e as regras acompanham essa mudança. Então veja que coisa, a Constituição imutável é aquela que não comporta mudança. Não comporta mudança? Não. Então, meus amigos, se vocês forem ler uma Constituição imutável, não aparecerão expressões como das emendas constitucionais ou das alterações constitucionais. Não aparecerão essas expressões. Você lendo a Constituição não vai se deparar com essas expressões. Muito bem. Crítica, então. Constituição imutável, pouco provável que nós vamos encontrar no nosso ordenamento jurídico brasileiro ou até estrangeiro, alienígena. Pouco provável você se deparar com uma Constituição imutável, ok? Mas temos que ter noção que isso existe previsto na doutrina. Constituição imutável, não vai chamar de imexível que é feia, né? Mas imutável é aquela que não comporta mudança, ok? Muito bem, caminhando. A segunda classificação possível, nós temos se a primeira é imutável, eu posso ter constituições que podem ser modificadas. Se essas constituições podem ser modificadas,
Como vai ser essa modificação? Vai ser de um modo fácil ou de um modo difícil ou de um modo que mistura os dois sistemas? Olha que interessante. Vamos começar então com uma Constituição que tem difícil modificação, rígida. Ela é rígida com relação à sua mudança. Então, temos aí a segunda classificação. Anote se você quiser no seu caderninho. Constituição rígida. Constituição rígida, meus amigos, é aquela que tem um processo de modificação bem difícil para ser realizado, né? Para modificar a Constituição, eu tenho um processo rigoroso, dificultoso. Veja que interessante. Constituição rígida é aquela que pode ser modificada. Só que o processo de modificação é bem difícil de ser realizado. Para modificar aquela Constituição, eu tenho que passar por etapas, por fases, e fases que demandam uma votação por maioria qualificada, ok? Então vamos devagarzinho, presta atenção. Constituição rígida é aquela que tem um processo de mudança bem difícil de ser realizado. E olha que interessante, esse processo de mudança rígida, bem difícil de ser alcançado, normalmente nas provas, ele exige uma maioria qualificada. Presta atenção. O que é uma maioria qualificada? É um número maior, mas mais consubstancioso, mais difícil de ser alcançado. O comum de encontrarmos nos livros, 2/3, 3/5. E olha que interessante, a nossa Constituição adota o quórum de 3/5. Veja que interessante, 3/5 é o quórum para se modificar a nossa Constituição? É. E onde está previsto isso? E isso está previsto no parágrafo 2º do artigo 60. Muito bem. Quer dizer que eu vou ler a nossa Constituição e vou até o artigo 60. E lá vou encontrar as emendas constitucionais. Então veja que interessante. Hoje, na atualidade, eu só posso modificar a nossa Constituição seguindo o artigo 60. Artigo 60 que diz como será modificada a Constituição. E nós sabemos que isso se dá através das emendas constitucionais. Ok? Então, as emendas constitucionais, hoje, possibilitam a mudança da nossa Constituição. E qual é a maioria? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Você verifica isso lendo, meus amigos, anote aí no seu caderno, lendo o parágrafo 2º do artigo 60. Quer dizer que no parágrafo 2º do artigo 60 da nossa Constituição, está dito que para modificá-la, eu preciso de, olha a formulazinha do tio Orival, ó, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Olha, vou repetir, hein? 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional. Meu amigo, se você decorou isso, fatalmente você vai acertar 1 ou 2 questões no concurso. Sabe por quê? Presta atenção comigo. Para modificar a nossa Constituição, 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso. Onde está escrito isso, professor? Está no parágrafo 2º do artigo 60. Lá está escrito isso. Beleza. E olha a questão de concurso, questão nervosa, questão cabulosa, meu amigo. Esse quórum de 3/5 em 2 turnos nas 2 casas do Congresso Nacional também aparece em outro artigo da Constituição. Olha lá, anote aí. Aparece também lá, presta atenção, no parágrafo 3º do artigo 5º. Olha a questão atualíssima, rapaz, que cai em prova da ordem, cai em concurso. Quer dizer que o parágrafo 3º do artigo 5º, que foi inserido na nossa Constituição, através da emenda constitucional 45 de 2004, a emenda constitucional, olha o nome, a emenda constitucional